todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Prazer das Coisas. Hoje trago-vos aqui a opinião de mais um livro, esta vez um romance de época. Estou a falar do livro The Other Mrs. Bridgerton, de Juliet Quinn, é então o terceiro desta série do Roxasby, que anda a acompanhar, falta-me apenas então ler o último livro. Eu fiquei muito curiosa com este terceiro volume porque o segundo, nós percebemos quando acaba que a história deste terceiro irmão, o Edward, que é assim diferente, ou pelo menos aquele final do segundo livro aguça-nos muita curiosidade então para a história do Edward. E eu peguei no livro com muitas expectativas. Quero fazer aqui uma nota, se calhar aqui introdutória. Eu pensei que este segundo livro, em termos temporais, que se passava logo após o segundo livro, precisamente por causa daquele final. A verdade é que a história vai decorrer cerca de 7 anos depois, portanto temos aqui ainda um intervalo de tempo. Eu fiquei um bocadinho baralhada, mas depois às tantas eles dizem diretamente no livro que passaram então 7 anos, mas então não pensem que é na sequência, mas é então passado 7 anos e não é totalmente linear. Eu gostei muito. Temos o Edward e temos então a Poppy Bridgerton, que é então prima da Billy Bridgerton do primeiro livro. E acontece então aqui uma peripécia assim mais estranha, que não é usual, ou pelo menos eu não costumo ver. A Poppy é então raptada e acaba então no barco onde o Edward é capitão, aqui uma espécie de corsário. E depois, durante aquele tempo, eles estão de partida, e de partida para onde? Para Lisboa, Portugal, e portanto foi mais aqui um aspecto que me deixou mais curiosa. E eu gostei muito aqui desta parte, então, no barco, desta parte de história de a mocinha ser raptada e depois esta convivência, ela confinada então ao camarote do capitão. E depois a interação entre eles, a conversa entre eles, é uma conversa muito interessante. E depois, a ideia a Lisboa, temos aqui uma pequena depois passagem por Lisboa, onde o Edward lhe dá a conhecer aqui Lisboa. Há uma parte que eu fiquei um bocadinho confusa, eles falam nas malaçadas. Eu sei que as malaçadas é uma comida, um doce, um frito, e é típico, eu não sei se da Madeira, se nos Açores, se há nos dois sítios, mas eles falam aqui em Lisboa. Eu confesso que, associada a Lisboa, não conheço as malaçadas, mas apenas um detalhe. Mas depois falam nos pastéis de bacalhau, falam do terremoto de 1755 e depois de toda a construção pabalina. E as conversas entre a Poppy e o Edward são fantásticas, são muito inteligentes, são ali muito elaboradas para um romance histórico. Um romance histórico não, para um romance de época. E sem dúvida eu gostei mesmo muito. E eu acho que a este livro vou dar 5 estrelas, porque efetivamente dos 3 livros que li até o momento foi aquele que eu gostei mais. Eu gostei muito da dinâmica do par, achei que funcionaram muito bem. E depois da própria história, desta história que para mim, eu acho que ainda não tinha visto assim um romance de época em que temos então passado num barco, num navio, e depois a cereja tipo no topo do bolo, o ser passado ter aqui parte da ação passada em Lisboa, gostei mesmo bastante. E aquelas conversas da estrutura, da arquitetura, a sério, eu gostei mesmo muito. E daí 5 estrelas, não serão umas 5 estrelas ao nível do livro que eu dei, por exemplo, da Kate e do Anthony, ou do Colin e da Penelope, mas é efetivamente um livro que me prendeu bastante e que gostei mesmo muito. Eu vou então ficar por aqui. Eu estou muito curiosa com o quarto, também já ouvi dizer que o quarto não é tão bom, mas espero agora, durante o mês de junho, ler o quarto e finalizar esta série para não ter tantas séries penduradas. Eu tenho algumas séries que estão penduradas, tenho séries que eu quero começar e portanto quero terminar estas. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se leram esta série, se não, se leram este livro, se também gostaram tanto como eu. Contem-me tudo cá em baixo. Eu vou ficar por aqui e um beijinho e até ao próximo vídeo.